Excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial excelentíssimo ministro relator Luiz Fux, meu nome é Miriam Malala, me dirijo a Vossas Excelências de Natal, Rio Grande do Norte, e falo em nome do município de Serra Caiada, parte hora gravada. Me dirijo aos excelentíssimos ministros e ministras dessa turma. Primeiramente, peço vênia, caso incorra em algum deslize de protocolo diante da inovação tecnológica do envio da presente sustentação oral, ou alguma ausência de decoro da sistemática que destoe da sistemática padrão outrora adotada. Trata a presente lide de reclamação constitucional interposta por ente municipal em face da decisão do excelentíssimo senhor desembargador da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que por seu acórdão proferido em sede de agravo regimental no processo de número 2014-0208-31, Distrito 7, violou a autoridade de decisão desse Supremo Tribunal Federal, emanado pelo julgado do recurso extraordinário 572762, tema 42, e aplicou ao caso julgamento correspondente ao recurso extraordinário 705423, tema 653, da sistemática também de repercussão geral. Na presente reclamação, em sede liminar, o excelentíssimo ministro relator havia negado seguimento a esta reclamação, a qual a referida decisão foi objeto de agravo regimental por este município, a qual, em decisão monocrática, acertadamente reconsiderou a decisão agravada, julgando o agravo prejudicado, e reconheceu que, de fato, o tribunal a qual aplicou equivocadamente o tema 653 da sistemática de repercussão geral ao presente caso. Em sua decisão, o excelentíssimo ministro destacou que não há como se aplicar o entendimento assentado nesta Suprema Corte em relação que tem por objeto o IPI e o imposto de renda a impostos de competência dos estados. Isto porque a disciplina constitucional de repartição do produto daqueles impostos federais se dá por meio de fundos mencionados no artigo 159, o que é bastante distinta da disciplina relativa à repartição do ICMS, prevista no artigo 158 da Constituição Federal, que prevê expressamente pertencerem aos municípios. Inclusive, reiterou que este colégio tribunal possui tese vinculante específica ao caso, qual seja o tema 42. Então, Vossa Excelência reconsiderou que, de fato, existe clara distinção quanto ao tema 653, por tratar-se de tributos federais, e ao tributo, no caso o ICMS, tratado na presente lide. Então, é ainda importante destacar que, recentemente, agora no dia 5 de agosto, a excelentíssima ministra relatora do Superior Tribunal de Justiça, da Superior Corte de Justiça, por meio de decisão em sede de embargo de declaração no recurso especial de número 1873622, que também tem como partes o município de Serra Caiada e o estado do Rio Grande do Norte, ela admitiu os embargos de declaração e atribuiu efeito infringente ao mesmo, julgando a análise do recurso especial prejudicado pela carência superveniente do interesse de agir diante da decisão proferida nesses autos, nesta reclamação. Então, é necessário ainda fazer uma apertada síntese acerca da ação declaratória originária, para que não reste dúvidas sobre a correta aplicação do tema 42.
A lide de origem é uma ação declaratória com pedido liminar, onde se discutiu a repartição de receitas provenientes do ICMS, que, conforme nova constitucional, deve ser repassada ao percentual de 25% de suas receitas aos municípios, e pleiteou-se que o Estado do Rio Grande do Norte não utilizasse como cálculo da cota parte do ICMS a dedução de incentivos fiscais, posto que trata-se de divisão de competência constitucional da repartição das receitas tributárias prevista no artigo 158, inciso 4º da Constituição Federal e o artigo 101, inciso 2º da própria Constituição Estadual. Então, o motivo ensejador da demanda originária foi o fato de que o Estado do Rio Grande do Norte, então agravante, ele, à época, concedeu de forma desenfreada e unilateral incentivos fiscais, cedendo margens além dos limites impostos pela própria Constituição. Então, ultrapassando a cota parte que deveria ser repassada ao município hora agravada. Então, o doutor desembargador relator do processo junto ao TJRN, ele julgou a lide liminarmente improcedente com base no julgamento do recurso extraordinário 705.423 de tema 653, considerando como lide case. Ocorre que o TJRN, ao aplicar o julgamento em referência, ele desconsiderou que o julgado do tema 653 refere-se a tributos de ordem federal, o que não deveria ter sido aplicado ao presente caso, que trata de ICMS, tributo de competência estadual. Portanto, ao proferir a decisão liminarmente, ainda incidiu, ele ainda violou o artigo 10º do Código Processual Civil, pois não oportunizou as partes se manifestarem sobre o case. Então, há que se ressaltar que nem todos os precedentes têm força vinculante em sentido estrito, posto que em todos os casos é imprescindível que a solução adotada no precedente, ela oponha-se de modo frontal e inequívoco à tese vinculada na ação. Dessa forma, acertadamente, o excelentíssimo ministro relator, ele reconsiderou a sua decisão, e observando que a Igreja Corte Estadual decidiu com base no tema 653, utilizando como paradigma decisão que trata de isenções relativas a imposto de renda e IPI e tributos federais, onde no tema 653, esse plenário ele negou o pedido do município de Itabim para excluir benefícios, incentivos e isenções concedidos pela União dos repasses do orçamento local. Desse modo, fazendo-se o correto cotejo analítico do caso, utilizado como paradigma pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, tem-se que a legislação aplicada ao caso não apresenta qualquer similitude ao presente, nem o tema 653 coincide com a tese elencada pelo reclamante, a qual encontra-se perfeitamente disposta no recurso extraordinário de número 572762, tema 42, que, conforme reiteradamente, vem decidindo essa Suprema Corte. Portanto, colenda Corte, é inegável a burla aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte, em especial ao paradigma ora trazido à baila, qual seja referente ao tema 42, visto que o tribunal atual julgou em desconformidade com o mesmo. Nesse sentido, pugna pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, mantendo-se a decisão monocrática proferida pelo excelentíssimo ministro Luiz Fux, relator dessa reclamação, que determinou o retorno, que o acórdão proferido pelo Tribunal do Rio Grande do Norte no processo de número 2014-0208-357 seja
anulado e proferido em conformidade com o tema 42. Então, neste sentido, são as razões do município de Serra Caiada pelo improvimento do agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. E nesse sentido, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências, mesmo não estando presencialmente na tribuna. Sou grata pela oportunidade de discutirmos questões tributárias de tamanha grandeza e relevância, e confio que a decisão colegiada trará o melhor resultado aplicado ao caso, mantendo o entendimento do ilustríssimo ministro relator e julgando o improvido agravo proferido pelo Estado do Rio Grande do Norte. Obrigada.